Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira e a nossa aula de matemática de hoje, terça-feira, dia 17 de novembro, será de matemática, né? E continuação da unidade 9, operações com números na forma decimal. Continuação da aula passada. Beleza, turma? Então vamos lá. O descritor é o mesmo, é o D63, que é resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema de numeração monetário brasileiro, certo? Do sistema monetário, né? Problemas com dinheiro. E o que nós iremos estudar hoje? Continuar estudando a unidade 9, operações com números na forma decimal, e os temas são divisão com números na forma decimal, números na forma decimal de medidas e transformação de unidades de medidas, que vai das páginas do livro didático 240 a 256. Vamos lá, abrindo o livro agora, livro didático, na página 240. O tema é divisão com números na forma decimal. Acompanhe comigo a leitura. Acompanhe algumas situações em que há divisões que envolvam números na forma decimal. Primeira situação: uma corda tem 5 metros de comprimento. Paula quer dividi-la ao meio, ou seja, em duas partes de mesmo comprimento. Qual será o comprimento de cada parte dessa corda? Para resolver esse problema, devemos calcular 5 dividido para 2. Né? A corda tem 5 metros de comprimento, ela quer dividir ao meio, ela vai dividir para 2, né, turma? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, que 5 dividido para 2 não será um número inteiro. Porque quando eu pego um número ímpar, que é o 5, e divido para um número par, como o 2 aqui, ele não tem condição de dar um número exato, vai dar um número quebrado. O número quebrado é número decimal, com vírgula. Então já sei disso. Inicialmente vamos fazer a divisão usando as figuras. Então nós vamos fazer a divisão usando os desenhos primeiro. Considerando cada quadrado um inteiro, representamos os 5 inteiros. Ó. Não é 5 que vai ser dividido para 2? Então cada quadrado desse aqui é um inteiro. Eu tenho 5 quadrados. Beleza? Iniciamos a divisão repartindo os inteiros em dois grupos. Vamos pegar esses 5 quadrados e vamos repartir em dois grupos. Aqui eu tenho o primeiro grupo, que tem 2 inteiros. Tem o segundo grupo, que dá 2 inteiros. Porém, resta um inteiro. Deu para eu dividir em partes iguais os 2 inteiros, para um lado e 2 para o outro. Mas restou um, que não tem como eu colocar ele inteiro para um lado. Se eu pegar esse 1 e botar no primeiro grupo, o primeiro grupo vai ficar com 3 inteiros, o segundo com 2. Se eu pegar esse 1 e botar no segundo grupo, o primeiro grupo vai ficar com 2 inteiros e ele com 3. Então não tem como eu colocar ele inteiro, né? Se não tem como colocar inteiro, é porque eu vou ter que reparti-lo, não é isso? Vamos prosseguir. Nós vamos trocar esse inteiro que restou, né, por 10 décimos. Tá aqui o que restou, aquele lá, o que sobrou, que não deu para colocar nem no grupo nem no outro. Mas se eu dividir ele em 10 partes, aí ele não é mais inteiro, ele agora é décimo. 10 décimo. Cada tirinha dessa aqui é um décimo. Por isso que tem 10 décimos. Foi dividido o inteiro em 10 partes. Beleza. Agora, eu tenho 10 décimos que corresponde a esse um inteiro, não é isso? Então agora nós vamos repartir os décimos e juntamos aos inteiros já repartidos. Olha só. Nesse grupo aqui já tinha 2 inteiros, eu coloquei 5 dos 10 décimos. Porque se eu pegar 10 décimos e dividir para 2, não dá 5 para um lado e 5 para o outro? Nesse outro aqui que já tinha 2, eu botei os outros 5. Ficou igual, né, gente? 2 inteiros e 5 décimos. Não é isso? Então, usando algarismos, podemos escrever o resultado dessa divisão na forma decimal. Opa, só voltando aqui, foi demais. 2,5, ou seja, 2 inteiros, vírgula, 5 décimos. Por que o vírgula? Porque o 5 décimo não é inteiro. Eu reparti meu inteiro. Então, na hora que eu reparto o inteiro, eu tenho que botar uma vírgula. Tá certo? Então, quando dividimos 5 por 2, temos como resultado o número 2,5, ou 2,5. Vamos agora para a página 241. Veja agora como podemos efetuar a divisão de 5 por 2 usando algarismo. Olha, no primeiro exemplo nós dividimos esse 5 para 2 usando desenho. Agora vamos fazer usando números. Primeiro, iniciamos dividindo as unidades.
Olha, nós vamos dividir. Eu não vou ler aqui esse detalhadamente, não. Vou pegar o 5 dividido para 2. Dá? Dá. Porque o 5 é maior que 2, né? Aí eu posso perguntar, posso usar aqui a tabuada de Pitágoras do 2. Na coluna do 2, quem é que dá 5? Né? 5 dividido para 2? Não dá. O 5 fica entre o 4 e o 6. Não posso usar o 6 porque o 6 passa de 5, então vou usar o 2 como resultado. Porque 2 vezes 2 dá 4, né? Então foi colocado ali o 2, 2 vezes 2 deu 4. 5 menos 4, restou 1. Esse 1 dá para dividir para 2? Dá não, porque 1 é menor que 2. Vixe, professor, e não tem mais nada para baixar. E agora? Vai ficar com o resto 1? Não. Não, porque eu quero o número decimal. Se eu quisesse o número inteiro, eu dizia que 5 dividido para 2 é 2 unidades e resta 1. Mas eu não quero. Eu quero com o número decimal. Então, eu vou fazer aqui a segunda passo. Transformamos a unidade que restou, que é esse 1, um décimo, né? Em décimos. Aliás, vamos transformar a unidade em décimos. Nós fizemos isso nesse instante no desenho. Nós pegamos uma unidade e repartimos em 10 partes. Então, nós vamos chamar essa unidade agora de 10. É como que eu fizesse o quê? Que eu pegasse e acrescentasse um zero. Eu acrescentei o zero sem existir. Porque veja aqui na primeira situação, no primeiro exemplo, que ele só tem a unidade. Agora aparece a unidade e o D de décimo. Porque esse zero se refere ao décimo. E vou dividir 10 dividido para 2 agora. Eu acrescentei um zero, não foi? Lembre-se, eu acrescentei um zero que não existia. Eu não baixei esse zero que não tinha. Beleza? Já já eu explico isso melhor. Vamos procurar o 10 aqui. 10 dividido para 2 na coluna... Desculpa, eu não coloquei aqui. Na coluna na coluna do 2, né? Quem dá 10 é o 5. Eu não coloquei aqui, tá bom, gente? Mas vocês viram aí que foi escrito 5, né? Vamos aqui já para a terceira situação, ó. Né, dividindo os décimos. Nós pegamos os 10 décimos e dividindo por 2. Vai ficar 5. 5 vezes 2 dá 10. Beleza, o resto foi 0. Só que esse 5 eu tenho que colocar vírgula, porque esse 0 não existe, esse 0 que eu baixei, que eu acrescentei. Então, na hora que eu acrescentar o 0, eu boto uma vírgula, que é justamente para dizer que a partir de agora o número é decimal. Tá bom? Aí deu 2,5. Que veio depois aqui, ó. Então, vamos lá. Segunda situação, na página 241. Se dividirmos a quantia de R$19 em 4 partes iguais, que quantia corresponderá a cada parte? Obtemos como resposta, observe como podemos resolver esse problema usando o algoritmo reduzido. Olha, eu peguei o 19, eu não vou ler aí esse passo a passo não. Peguei o 19 dividido para 4. 1 dividido para 4 não dá, vai ter que ser o 19 mesmo. Eu não usei também a tabuada de Pitágoras. 19 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 menos 19 vai dar 3. Por que é reduzido? Porque ele não faz aquele detalhado que a gente é acostumado a fazer. Tem até alguns alunos que faz desse jeito aí. Certo? Então sobrou 3. Né? Esse 3 não dá para dividir e não tem mais nada para baixar, mas aqui na segunda situação foi acrescentado um zero. Ó. Na segunda situação foi acrescentado um zero, que é justamente o décimo. Aí na hora que eu acrescento o zero, olha que já aparece a vírgula depois do 4, porque o que eu vou dividir agora vai ser o decimal. E 30, ficou 30, né? 30 dividido para 4, né? Vamos aqui para a próxima situação, que continua na página 242. 30 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 dá 2, ó. Ele não faz a continha, só dá, por isso que é reduzido aí. Sobrou 2. De novo, 2 não dá para dividir para 4, professor. O que é que eu faço? Ó, eu acrescento outro zero. Eu acrescentando outro zero, eu preciso botar outra vírgula? Não. Basta colocar a vírgula no primeiro zero que você acrescentou. Pronto, agora você vai acrescentando zero até você terminar a conta. Quando eu acrescentei o zero aí, virou 20, o 2, né? Mas o número já continua decimal. Quando eu coloquei aquele 7 lá, o 7 é o décimo. O próximo número que eu vou dividir agora, que eu vou achar o resultado, vai ser o centésimo, tá? Porque o segundo número depois da vírgula é o centésimo. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Tá aqui, ó. Então 20 menos 20 é 0. O resultado dessa conta, 19 dividido para 4, foi 4 inteiros e 75 centésimos. Ou 4 inteiros, 7 décimos e 5 centésimos. Continuando.
Eu quero que vocês leiam sozinhos as demais situações de divisão com números decimais, que são nas páginas 242, 243 e 244. Vocês vão ler só, tá bom? Eu já dei esse exemplo aí, vocês vão ler bem devagarinho, tentando compreender os novos exemplos. Então passa agora para a página 247. Números na forma decimal e medidas. Multiplicando e dividindo por 10, por 100 e por 1000. Acompanhe as situações a seguir e veja algumas multiplicações com números na forma decimal. Primeira situação. Eu tenho aqui, uma caixa tem 1,25 quilogramas. Se colocamos 10 caixas iguais a essa em uma balança, quantos quilogramas a balança vai marcar? Para resolver esse problema, podemos calcular 10 vezes 1,25. Uma não tem 1,25, eu quero 10. Então, como 1,25 é igual, né? Esse número decimal 1,25 é a mesma coisa que a fração 125 sobre 100, nós temos 10 vezes 120 vezes 1,25, que vai dar 12,50. Se você multiplicar aí 10, que a gente já viu como é, né, na aula passada, 10 vezes 1,25, você bota o 10 embaixo do 1,25, só que o zero fica para fora, aí você multiplica só 1. Uma vez 5 é 5, uma vez 2 é 2, uma vez 1 é 1 e acrescenta o zero no final, vai dar 12,50. Então, nós vamos ter, né, como eu tenho 1,25, é a mesma coisa de eu pegar essa vírgulazinha e deslocar ela para, note que a vírgula se desloca uma posição para a direita. 1,25, a vírgula está antes do 2. O resultado, quando eu multiplico por 10, a vírgula vai para depois do 2. Então, quando eu for multiplicar com o número decimal, se for por 10, por 100 e por 1000, é bem fácil, eu não preciso fazer a conta não. Olha aí, 1,25 vezes 10, sem fazer a conta, eu só vou mexer com a vírgula. Como é 10, o zero do 10 representa uma casa. Eu vou mexer a vírgula uma casa para a direita. 1, 2, 5, a vírgula está entre 1 e o 2. A vírgula agora vai passar para entre o 2 e o 5. Ela andou uma casa para trás, para a direita. Tá certo? Vamos dar mais exemplos aqui. Agora, olha, uma pista de corrida tem 5,625 km de comprimento. Se um carro der 100 voltas nessa pista, quantos quilômetros vai percorrer? Gente, agora é 100 vezes 5,625, certo? Então, aqui, eu vou só explicar aqui rapidamente. Eu vou dar a explicação que o livro está querendo que vocês compreendam. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Então, porque quando não vai acrescentar nada, gente, não vai acrescentar número nenhum no 5,625. O que vai mexer é com a vírgula. 100 vezes 5,625, a vírgula está entre o 5 e o 6. Se vai andar duas casas, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. O número é o mesmo, vai ficar 562,5. Viu que a vírgula foi duas casas para a direita. Agora, na página 248, eu tenho a terceira situação, que é: que número obtemos ao multiplicar 1000 por 1,495? Gente, também eu vou simplificar aqui para vocês. Quando eu multiplico por 1000, é do mesmo jeito de multiplicar por 10 e por 100. Por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Por 100, ela anda duas casas para a direita. Por 1000, ela anda três casas para a direita. Então, 1,495, a vírgula está entre o 1 e o 4. A vírgula agora, gente, vai lá para o final, depois do 5. Ela andou três casas, ó, o 4, o 9 e o 5. Quando a vírgula está lá no final e não tem mais nada depois da vírgula, essa vírgula não vale nada. O número agora ficou inteiro, 1.495. Então, 1000 vezes 1,495, a resposta é 1.495. Porque não tem nada depois da vírgula. Portanto, ao multiplicar por 1000, né, o número 1.495, obtemos o número 1.495. Quando multiplicamos um fator por 10, por 100 ou por 1000, podemos obter o resultado sem utilizar o algoritmo usual. Ou seja, eu posso obter o resultado sem fazer a conta. É o que ele quer dizer aqui. Quando multiplicamos um número decimal por 10, a vírgula se desloca uma posição para a direita. Por 100, a vírgula se desloca duas posições para a direita. E por 1000, três posições para a direita.
Isso só vale quando eu estou multiplicando por 10, 100 e 1000. Compreendam? Aqui ele vai dar alguns exemplos, tá, turma? Aqui eu não vou nem me ater muito com vocês, não, tá certo? Vocês vão observar aí, certo? Só que aqui agora é divisão, né? Beleza, aqui é divisão. 25 dividido para 10, olha só, se eu precisar fazer conta, 25 dividido para 10, né? Vai dar 2,5 o resultado, fazendo a continha. E note que a vírgula... aí se eu pegar o 2... note que a vírgula ela foi, né? Se desloca uma posição para a esquerda, certo? A vírgula vem para a esquerda. 2,5. Que é a mesma coisa de acrescentar, gente. Quando eu baixar o zero que não existe, que foi baixado ali, eu acrescentei a vírgula, certo? Aí aqui vai acontecer a mesma coisa, ok? Olha só. 17,4 dividido para 10. Aqui sim, tá direitinho, porque o número não tá inteiro. O 17,4 dividido para 10, sem fazer a conta, a vírgula está entre o 7 e o 4, a vírgula vai vir agora para a esquerda. Ela vai vir para antes do 1, 0, ó. Pulou um número. O 10 não tem 1, 0. Então ela vem para entre o 1 e o 7. Então, na multiplicação, a vírgula anda para trás. Na divisão, a vírgula anda para frente. Entendam. Olha o outro exemplo aqui. Aqui no número inteiro, não tem muito bicho de 7 cabeças. Isso aqui a gente já viu como é que se divide um número inteiro por 100. Beleza? Vamos ver aqui o número decimal. Olha, 268,4. A vírgula está entre o 8 e o 4. Se eu estou dividindo por 1000, eu vou contar 3 zeros de trás para frente e a vírgula vai andar esses 3 zeros, ó, esses números, né? 3 números. 4, 8, 6, eu coloco a vírgula, né? Depois entre o 2 e o 6. Ok? Vocês observem direitinho no livro. Página 249, por 1000 agora, né? O mesmo exemplo, certo? Vamos se ater aqui, ó. Quando dividimos o número decimal por 10, a vírgula se desloca uma posição para a esquerda. Por 100, 2 para a esquerda. E por 1000, 3 para a esquerda. Só lembrando, na multiplicação ela vai para a direita, na divisão ela vem para a esquerda. Página 252 agora, transformação de unidade de medida. Acompanhe as situações a seguir em que são feitas transformações de unidade de medida. Primeira situação, observe como é possível medir um pedaço de uma corda usando uma régua. Está aqui o pedaço da corda. Podemos observar que a corda tem 6,5 centímetros ou 65 milímetros de comprimento, certo? Segunda situação, né, o visor o visor está indicando que a massa do pedaço de melancia é 3,5 kg. Considerando que 1 kg é 1000 gramas, podemos também indicar essa massa em grama fazendo 3,5 vezes 1000 dá 3,500, certo? 3,500 vezes 1000, 3.500. Gente, aqui é só para vocês fazerem a leitura direitinho, porque não tem bicho de 7 cabeças não, tá? Leiam sozinhos as páginas 255, que tem como título Usando a Calculadora, e pratique. Vocês vão fazer usando a calculadora mesmo. Quem tem uma calculadora, não tiver, olha pelo celular, tá bom? E vão praticar. Vamos agora para as orientações para resolver a atividade no livro didático e no livro do Pai. Primeira coisa, assistir esse vídeo. Vocês têm que assistir esse vídeo para poder saber fazer a atividade de hoje. Tá bom, gente? Completo o vídeo. Aí vão resolver a atividade no livro didático, que tem como tema divisão com números na forma decimal, das páginas 245 e 246. Resolver a atividade no livro didático, números na forma decimal e medidas, das páginas 249, 250 e 251. E resolver a atividade do livro didático, que tem transformação de unidade de medida, das páginas 253 e 254. E resolver a atividade no livro didático usando a calculadora da página 256. Então, no livro didático, vamos ver quantas páginas vocês vão fazer hoje. 8 páginas no livro didático, tá? Mas tem também no livro do Pike. Qual é o livro do Pike que eu vou usar hoje, professor? Volume 2. Quais são as atividades? Atividade 1 das páginas 7, 8, 9 e 10, terceiro bimestre. Atividade 6, 24, páginas 24 e 25, terceiro bimestre. Atividade 7, páginas 26 e 27 do terceiro bimestre. São 3 atividades
que vocês não vão procurar pelo número da atividade, vocês vão procurar pelo número da página. Então, quantas páginas vocês vão fazer? 8 páginas no livro do Pike. Serão 8 no livro didático e 8 no livro do Pike. Façam sozinhos, não precisa nem eu dizer mais. O grupo ficará fechado até às 15 horas. Quando o grupo abrir, vocês vão mandar as fotos de todas as páginas das atividades respondidas até às 16 horas. Eu não recebo após as 16 horas. Tá bom? Lembrem-se, 8 páginas do livro didático e 8 do livro do Pike. Essas páginas, vocês procurem tirar fotos legíveis que o professor compreenda. Não esqueça de colocar o seu nome em cada uma das páginas respondidas, nome completo na parte de cima. E quando for postar as fotos das respostas, não esqueça de se identificar. Atividade de matemática do 17/11/2020, seu nome completo e o nome do professor Júnior Ferreira. E, depois das 16 horas, será postado o link da correção que todos deverão fazer, pois só valerá a presença quem assistir. Gente, por favor, compreenda, nós já estamos quase chegando no final do ano e ainda tem gente que não compreendeu. Que toda a aula nossa de matemática, você tem que primeiro assistir essa aula aqui, que vocês estão assistindo. Depois fazer as atividades. Depois mandar as atividades no grupo. E depois fazer a correção. Tem gente que esquece da correção. Manda a atividade no grupo e pronto. Ó. Pode se acabar o mundo que eu não olho mais nem o grupo hoje. Vai levar falta. Vai levar falta, vai ficar o mês todinho vermelho levando falta. E falta reprova. Então, a correção é super importante. Se você não fizer, não serviu de nada você fazer o restante. Perdeu, levou a falta do mesmo jeito. Então, não esquece, tem que fazer a correção. Tá bom, turma? Então é isso, boa aula a todos, espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês possam aprender mais ainda no decorrer desse dia, que são conteúdos novos, inclusive é o último conteúdo do nosso livro didático deste ano, ok? Então, ao final, quando assistirem esse vídeo, essa aula, não esqueçam de clicar no gostei, primeiro de se inscrever no nosso canal, quem não se inscreveu ainda, e de clicar no gostei, dar um like lá na nossa aula, beleza? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.